Eles fizeram uma lei, eles acabaram com a lei do teto de gastos, que tinha sido o que colocou ordem na casa no Brasil depois da desordem provocada pelo fim dos anos da era PT, lá dos últimos anos do governo Dilma. Com o teto de gastos, que o PT foi contra, claro, porque o PT adora gastar dinheiro dos outros, né? Não estão nem aí, roubam, desviam, né? Fazem caixa 2, enriquecimento ilícito, triplex, sítio, né? Esbanjam, e não estão nem aí porque é dinheiro dos outros, do trouxa, do pagador de impostos, né? Inclusive os petistas trouxas que pagam imposto, porque eles, na verdade, os grandalhões sonegam, né? Os amigos do rei sonegam. Mas a massa brasileira que trabalha, que sai cedo de casa, paga imposto. Paga em tudo que compra, embutido, e paga imposto de renda também. Paga todos os outros impostos estaduais, municipais, enfim. Quando foi votado o teto de gastos, o Brasil começou a entrar numa certa ordem. Vem esse desgoverno e derruba o teto de gastos já na transição. Já faz aprovar lá, comprando, já com promessa de cargos e tal, naquela carreta furacão gigantesca que eles instalaram em Brasília ali nos meses de novembro e dezembro do ano passado, já fazem promessa para meio mundo e já conseguem, com aquele legislativo anterior, a aprovação de uma PEC do rombo, que era autorizar o governo Lula, que nem tinha assumido ainda, já começar gastando. Aí ele começa pendurando de novo todos aqueles sindicalistas, 39 ministérios, a palhaçada toda que a gente conhece, Lula e Janja indo pro exterior, vinhos caros, aviões, amigo, levando Wesley Batista, enfim, toda a carreta furacão internacional pra cá e pra lá, essa gastança sem limites, e obviamente que o rombo aumentando. Em agosto, que foi a última vez que eu vi o governo anunciando, já tinha superado 100 bilhões. 100 bilhões de reais em 8 meses de governo. Eles conseguem produzir um rombo fiscal que supera 10 bi por mês. Por mês. É uma coisa assim estratosférica, que só petista que não entende de economia, mas nem no básico da economia, eu ganho R$1.000, eu só posso gastar R$1.000. Eu não posso ganhar R$1.000 de salário e gastar 10 mil. Mas eles fazem isso. E os petistas acham lindo. Aí vai um enrolão como o atual ministro da Fazenda, que não sabe nem o que está fazendo lá, tá bonitinho lá para enganar os trouxas. Faz o lindo do arcabouço fiscal, mal consegue explicar, mas finge que é um negócio sério, porque se o governo pode continuar gastando, não tem mais teto de gasto, ele pode continuar aumentando seus gastos, mas ele tem que aumentar a arrecadação. É por isso que o Haddad já tem o apelidinho de Taxade, porque tudo que ele pode de aumento de impostos, ele já aumentou. Fingiram, né? Ai, vamos fazer a reforma tributária e tal, e os trouxas lá acreditando, viva, o governo fez a reforma tributária. Não. Gastou mais um monte, comprou um monte de voto, fingiu que fez uma reforma tributária, mas aumentou mais um monte de impostos. Tanto que tá uma quebradeira aí, a GM tá entrando em greve agora porque teve demissões em massa, inúmeras empresas estrangeiras já abandonaram o Brasil, o capital estrangeiro no Brasil já foi, o capital de brasileiros já foi também. O pessoal não quer deixar dinheiro no Brasil porque é rombo anunciado, já contratado. Aí o que dizia o arcabouço fiscal? Se o governo não estiver aumentando a arrecadação, ele precisa reduzir os gastos. Qual que foi a tramóia? Aprovaram uma lei, que isso acho que passou meio batido pela população aqui, que prevê que o cálculo de quanto que o governo gastou a mais vai ser feito só no fim de janeiro do ano seguinte. Então, olha, o governo estoura os gastos em 2023 e vai anunciar isso para o Brasil no final de janeiro de 2024. Só que o que acontece em janeiro de 2024? O orçamento para o ano de 2024 já está aprovado, porque a Câmara é obrigada a aprovar, o Congresso Nacional é obrigado a aprovar o orçamento do ano seguinte antes de virar o ano. Então, é isso que tem uma reportagem bem explicativa na editoria de economia aqui da Gazeta do Povo, que eu também recomendo para a nossa audiência, que fala o seguinte, que Lula caminha para descumprir a meta de 2024, mas só terá que frear os gastos em 2026, para a gente ver como é uma lorota, para idiota acreditar aquilo que o Haddad contou quando ele lançou o arcabouço fiscal. E que a dona Simone Tebet também não conseguia explicar, e não conseguiu até hoje, porque não tem, né? Não tem como explicar o que não é explicável. Eles disseram, não, a gente vai gastar, se a gente gastar mais, a gente vai arrecadar mais. Se a gente não arrecadar mais, a gente é obrigado a gastar menos. Então, quando chegar, essa matéria está mostrando aqui, quando chegar em 2024,
gastando mais, porque eles estão gastando em 2023, 2024 vão seguir na mesma toada. Só saberemos disso em janeiro de 2025, com o orçamento de 2025 só aprovado. Significa o quê? Só em 2026, no último ano, é que o governo vai ter que conter gastos, né? No último ano. Que lindo, gastou até não poder mais. Aí, se perder a eleição, deixou o rombo para quem vier arrumar, como aconteceu no governo Bolsonaro, que arrumou toda a caca feita pelo governo Dilma e que o Temer ainda não tinha conseguido botar nos eixos, porque o Temer teve um mandato tampão. E o Temer era governo Dilma e governo Lula, né? Foi eleito junto com a Dilma. Então, de novo, e se eles conseguirem vencer, aí eles aprovam lá qualquer coisa no próximo mandato, né? Compram mais um monte de deputado e senador. É o jeito PT de governar. Então, isso que está acontecendo no Brasil é preocupante demais para a gente não querer entender. A gente precisa ler um pouquinho sobre economia, precisamos olhar para esse arcabouço fiscal, cobrar desses cupinchas desse governo e de todos esses idiotizados que ficam apoiando esse governo nas redes sociais sem saber do que estão falando. Tem gente dizendo que a economia vai bem. Ai, porque baixou 4 centavos da gasolina, grande Lula. Presta atenção no que está acontecendo com a Petrobras, que você já vai saber o tamanho do seu grande desgoverno para entender exatamente o tamanho do buraco que a gente está se enfiando.